Glória a Deus, aleluia. Bom dia, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia, povo abençoado por Deus. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja conosco nesta manhã que o Senhor preparou para nós, este dia. Esse é o dia que o Senhor preparou para nós, que nós viemos regozijar no Senhor e na força do seu poder. Entramos na presença do Senhor mais uma vez, mais um dia, aleluia, agradecendo a Ele pela noite que passou, pelo sono, agradecemos por este novo amanhecer, por este novo dia, agradecemos pelo dom da vida, esse ar que nós respiramos, em gratidão ao Senhor, e na presença dEle vamos consagrar todo o nosso ser, consagrar nossa vida, nossa família. Eu consagro este momento do pão diário ao Senhor, que Ele venha abençoar cada um que vai ouvir esta palavra, que está ouvinte, cada ouvinte do pão diário. Eu consagro nas tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa ir adiante de nós, desfazendo todo embaraço, todo empecilho, que o Senhor possa derramar as chuvas de bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O nosso pãozinho diário hoje está no livro de Tiago, capítulo 5, os versículos estão no 13 ao 20, que vai falar acerca da oração de fé. E nos fala assim a palavra de Deus: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Irmãos, se algum dentre vós se tem duvidado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Louvado seja Deus. Então, aqui nesta passagem, ao dar este conselho, Tiago ele não está criando uma fórmula para a cura dos enfermos e não está dizendo também que há alguma eficácia sacramental na cerimônia da unção. Não é isso que Tiago quer nos mostrar. Muito menos está ele ensinando que devemos confiar em alguém nem em algum curandeiro, pois tais ensinamentos seriam contrários a tudo o que Jesus nos ensinou. Tiago está tratando de um problema mais grave, ou seja, da cura espiritual antes que a cura física. É isso que Tiago quer nos trazer, que nós temos que buscar primeiramente a cura espiritual. Se o Senhor quiser nos curar do físico, amém, ele pode fazer isso. Mas a cura maior que nós temos que buscar é a espiritual. Porque o que vale, para Deus? A pessoa ser ser uma pessoa saudável, bem-sucedido aqui na terra, mas é um morto espiritual. Não tem vínculo nenhum em conhecer o que Deus tem preparado para nós. Porque a palavra do Senhor diz que aquilo que o olho não viu e que não desceu ao coração do homem é que Deus tem preparado para nós. Muitas vezes a prática do pecado pode levar a uma pessoa a sofrer as consequências dos seus atos. Por exemplo,
a AIDS consequente do pecado da promiscuidade sexual, né? O infarto decorrente de uma vida sedentária e glutona, o enfisema causado por anos de tabagismo ou a cirrose hepática provocada pela dependência alcoólica. Parece ser este o assunto que Tiago está tratando aqui, pois nos versos 15 e 16 ele se refere ao pecado confessado e ao perdão de Deus, né? Então isso significa que nós buscando a cura, né, espiritual, e aqueles anos que nós fizemos de comer errado, praticar coisas como essa aqui, né? Fazer sexo sem prevenção, né? Comer, né, com glutonaria, fazer uso de tabagismo, de alcoolismo, tudo isso a gente pede perdão a Deus e procura ter uma mudança do nosso comportamento, né, alimentar, para a nossa saúde, né, ficar bem, né, ficar bem melhor. Antes que a cura física, o mais importante que ela é a cura espiritual. Esta é a razão da situação, né, da instituição da unção com o azeite, símbolo da consagração de uma pessoa a Deus, e não a uma fórmula milagrosa para curar doenças físicas. É verdade que a oração da fé pode salvar o doente, mas nem sempre, pois o apóstolo Paulo, um homem de uma fé impressionante, que fez milagres incríveis, como ressuscitar mortos, né? Orou por 3 vezes ao Senhor pedindo a cura para uma enfermidade que o incomodava, e o Senhor apenas lhe respondeu: a minha graça te basta, né? Tá lá em 2 Coríntios, capítulo 12, dos versos 7 ao 9, né? Aonde Paulo, um homem que foi tão usado por Deus, né? Deus usou ele tremendamente aqui na terra para curar, né? Deus usou ele para curar pessoas, Deus usou ele para libertar, Deus usou ele para, né, libertar os endemoniados, para salvar, né? Ele ganhou almas ali para o reino de Deus, fez discípulos, mas no momento que ele estava precisando ali de uma cura, ele orou por 3 vezes pedindo ao Senhor a mesma coisa para ser curado, e Deus falou para ele: a minha graça te basta. Então, o querer é de Deus, a vontade é dele, né? A vontade permissiva do Senhor. Como eu falei para um amigo essa semana, ele falou: Jô, o meu sobrinho só um milagre, pois ele já está com 90% do cérebro atingido pela bactéria, ele teve meningite bacteriana. E eu falei para ele: nós vamos orar, mas que seja feita a vontade do Senhor. Eu acredito que Deus pode curar, né? Mas é a vontade dele. Nós não temos poder nenhum para curar ninguém. Nossa obrigação, nosso dever é orar uns pelos outros. Mas quem vai operar o milagre é Deus, né? E Deus achou por bem tirar, né? A enfermidade se agravou e ele, infelizmente, veio a óbito, né? Mas a gente orou. O convite para que os presbíteros ou líderes da igreja, homens consagrados e comprometidos com o Senhor, orem pelo doente, tem não somente a ver com a cura física, mas especialmente com o restabelecimento da saúde espiritual. É a saúde espiritual de alguém que ficou doente por transgredir os princípios sagrados da saúde e arrependido quer se acertar com Deus, né? Se nós arrependemos, vamos arrepender no geral, arrepender dos pecados e dos erros que a gente cometeu, né? Aí mudar também, né? Fazer uma mudança nos hábitos alimentares.
né? Porque Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Como que a gente quer ser curado? Por exemplo, eu tenho um problema com pressão alta, mas se eu não tomar meu medicamento e não evitar alguns alimentos, como Deus, né, pode me ajudar? Nós temos que fazer a nossa parte, não é só Deus que tem que fazer a dele. Ele é poderoso, sim, mas já pensou se, né, se Deus fosse, vou curar todo mundo, aí todo mundo ia viver o quê? Relaxadamente. E não é isso que Deus quer. Deus deixou todo tipo de alimento, mas tem alguns que a gente infelizmente não pode também, né, comer de tudo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? A cura da alma é mais importante que a cura do corpo, pois daquela pode resultar uma confiança tal em Deus que, sendo da sua vontade, a cura física não deixará de ser concedida. Avalie o seu comportamento e veja a sua doença se sua doença não é decorrente de alguma transgressão das leis da saúde. Se for este o caso, procure o perdão de Deus, esteja dispostos a uma mudança radical, aleluia, nos hábitos de vida e lembre-se, a saúde espiritual é e sempre será mais importante do que a saúde física, né? Para Deus, o mais importante é a saúde espiritual. O desejo de Deus para você, bem como é o nosso, é o mesmo que foi expresso por João a Gaio, seu amigo e irmão em Cristo, a qual, parafrasearmos, amada, e eu falo nesta manhã, né? Amados, eu faço dessas palavras as minhas palavras. Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma, né? E eu desejo que assim como a tua alma está bem, que a tua saúde física também esteja bem, para a honra e glória do Senhor e para o teu bem. Amém? Glória a Deus, né? A história de hoje, né, tem por título Glória a Deus. Já me perdi aqui. A história de hoje ela tem por título Autêntico e Vulnerável, né? Confesse seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A história nos diz assim: um amigo da igreja me escreveu para uma reunião de célula do mês. Faremos como Tiago 5,16 nos ensina. Vamos criar um ambiente seguro e confidencial para compartilharmos os problemas e orarmos uns pelos outros. Por um momento, não soube como responder. Embora os membros de nossa célula já se conheçam há anos, nunca compartilhamos abertamente todas as nossas dores e problemas. Afinal de contas, é assustador ser vulnerável, né? Então, o que esse irmão sugeriu? Vamos começar, né, cada um fale dos seus problemas, né? O que está sentindo, o que está precisando, porque aí a gente vai orar em cima daquele assunto. Tem pessoas, irmãos, que nos pedem oração e não especifica qual é a causa que quer que ore. Aí a gente fica, né? Ore por mim, Deus sabe de todas as coisas. A gente também, não é que você vai contar todos os detalhes. Ó, irmã, estou passando por uma situação nessa área aqui, ore por mim. Não precisa detalhar o assunto, mas aí a gente vai orar em cima daquela causa, né? Para a gente não estar orando por coisas que a gente nem sabe do que se trata.
Outra coisa, a gente também precisa ser informado se alguém já desceu à sepultura, porque às vezes pede oração, a pessoa já desceu à sepultura e a gente continua orando pelo defunto. E a gente não pode orar mais porque já morreu. Temos que continuar orando por aqueles que estão vivos, que vai precisar sim da ajuda de Deus, ser confortado. Quem já morreu segue-se ao juízo de Deus. Ele está lá já na mão de Deus, que Deus vai fazer o que for melhor, o que ele mereceu aqui, o que ele fez, porque vai contar muito com o que a gente está fazendo e fez aqui na terra, se a gente vai ser realmente digno de estar na glória com Deus. Deus disse que ele é santo. E ele disse, sede santo como eu sou santo. Se nós estivermos aqui praticando tudo quanto é tipo de coisas ilícita e não se arrependeu, não teve um arrependimento, não teve um pedido de perdão para Deus, nem para o seu próximo, essa pessoa vai estar lado a lado com Deus, né, imundo do jeito que ele estava? Eu não acredito nisso. As pessoas querem enganar, né, fazer um paliativo no coração das pessoas. Ah, mas a salvação, quem sabe, é Deus. E a palavra de Deus, onde é que está? Que a palavra de Deus diz que nós temos que nos arrepender, confessar o nosso pecado e deixar para nós alcançar a misericórdia do Senhor. E sabia que glutonaria é pecado? É pecado. Então nós temos que confessar a nossa glutonaria para Deus. Meu Pai, eu quero ser liberto. Eu sei que eu não posso comer tal coisa e eu estou comendo. Me liberta. Peça a Deus libertação, porque Ele vai te libertar, né? A verdade é que somos todos pecadores e todos nós temos problemas. Todos nós precisamos de Jesus. As conversas autênticas sobre a maravilhosa graça de Deus e a nossa dependência de Cristo nos encorajam a continuar confiando nele. Com Jesus podemos parar de fingir que temos uma vida sem problemas, né? Não precisa fingir para Jesus que você e eu nós não temos problemas. Não podemos fingir, porque ele sabe de todas as coisas, né? Então eu respondi, sim, faremos isso. Inicialmente foi estranho, né? É bem estranho para uma pessoa que foi convidado para estar num ambiente de oração e todos têm que falar algo da sua vida. Às vezes uma coisa que você não quer nem falar. É estranho mesmo, né? E foi assim que esse moço se sentiu, bem estranho, por ter que compartilhar algo da vida dele para outras pessoas. Mas quando a primeira pessoa iniciou, outras seguiram, embora alguns tenham ficado em silêncio, houve compreensão e ninguém foi pressionado, né? Então tinha uma escolha. Você podia falar ou não falar, né? Se alguém não quer falar, o que é que está acontecendo? Também não fale. Mas o bom é que alguém ouve alguma coisa, como eu falei anteriormente. Pelo menos fala assim, irmãos, não vou dar detalhes, mas ore por mim nessa causa. Estou passando uma dificuldade na vida conjugal, na minha saúde. E aí a pessoa ora em cima daquilo, né? Ou na minha família, né? Uma desavença. Não precisa entrar em detalhes, mas o bom é compartilhar também, né? Como esses moços aqui, essas pessoas respeitaram aqueles que ficaram em silêncio, foram respeitados, mas muitos falaram e o ambiente ficou mais leve, né? Terminamos com o que a Bíblia nos ensina: orem uns pelos outros. Assim, experimentei a beleza da comunhão entre os cristãos. Por causa da nossa fé comum em Cristo, podemos ser vulneráveis uns com os outros e depender da ajuda dele e de outros ao enfrentarmos lutas e sofrimentos. Louvado seja Deus, né? Lá no áudio eu contei uma experiência que eu tive com uma prima, amiga. Ela ficou um tempo aqui comigo aqui em São Paulo, eu já morando aqui. E ela chegou assim com a vida que estava indo de mal a pior. Aparentemente ela estava bem,
Mas aí Deus começou a me dar algumas revelações acerca da vida dela, me mostrou algo assim horroroso. E ali Deus falou para mim orar. Chegou um ponto que, quando eu comecei a orar por ela, quando eu comecei a lutar por ela no mundo espiritual, a gente quase entra em choque mesmo, né? Ela parou de falar comigo, parou de querer dormir, ficar dormindo na cama comigo. E um dia eu falei para o Senhor, eu vou mandar ela embora, vou pedir ela para sair. Não quero mais ficar com ela aqui, além de atribulada, e estar sem falar comigo dentro da minha própria casa. E quando eu fui para pôr a mão na maçaneta da porta para abrir, eu ouvi a voz de Deus. Não mande ela embora, ela precisa de você. E eu só obedeci, eu entrei calada, fiquei calada e sentei ali na cama, fiz tudo o que tinha que fazer, tomei meu café porque eu tinha ido para o curso e estava com fome, comi, peguei meus livros, comecei a ler e eu estava numa campanha do Salmos 91 e ali ela me surpreendeu. Ela que estava sem falar comigo, ela deu um salto assim debaixo do lençol e falou comigo, começou a brincar. Eu também reagi normal, naturalmente com ela. Começamos a brincar. E dali em diante, ela começou a demonstrar que ela precisava de ajuda. Olha só o que Deus faz, né? Essa história dela dá um testemunho, mas eu não vou contar muitos detalhes aqui porque não dá tempo, o tempo não nos espera, né? Mas eu estou falando aqui, né? Quero falar acerca de célula. Ela me pediu para levar na minha igreja, me leva na sua igreja porque eu preciso ouvir a palavra de Deus. Né? Deus mudou o quadro assim, ele transformou mesmo aquilo que era para ser maldição, ele transformou em bênção. E ali eu falei para ela, eu não posso te levar no culto hoje porque eu tenho curso, eu não posso perder, né? Estou e tinha umas normas no curso que acerca de faltas, eu não podia ter tipo uma quantidade de faltas em cada aula. Eu falei, se eu não for hoje, eu vou cada aula, né? Contava aquela pontuação de faltas e eu não podia. Mas eu tinha acabar de conhecer uma amiga, né, colega lá na rua, que fazia célula na casa dela. Imediatamente eu falei para ela, eu não posso, mas eu vou resolver o problema. Liguei para essa moça, falei para ela que eu estava com essa prima, que ele queria ouvir a palavra de Deus, se ela podia receber ela na célula. Ela falou com todo prazer, irmã Jo, pode trazer ela. Aí eu fui, né, ela não sabia onde que era a casa, levei, apresentei. E na hora da reunião, né, da oração, ela foi e recebeu a oração, confessou, aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí foi no domingo para a minha igreja, né? E ali começou o processo de libertação. Ela estava separada do esposo. Ela voltou para o esposo dela porque Deus mandou ela voltar, né? Deus começou a revelar que ela tinha comido algo oferecido, né, para destruir a vida dela. E Deus libertou ela para a honra e glória do Senhor. Ela voltou. O esposo dela ainda não é evangélico, mas se casou com ela. Hoje ela participa da Santa Ceia do Senhor, está trabalhando na obra, sendo usada na mão do Senhor. E é assim que Deus faz. Se Ele fez na minha vida, na vida da minha prima, na vida de muitas pessoas, Ele pode fazer na tua também. Se arrependa, larga as práticas, né, da glutonaria, dos vícios. Se achegue para o Senhor, porque Ele é Deus misericordioso. A maior bênção é a libertação espiritual que nós precisamos a cada dia. Eu preciso também, cada dia, ser liberta das coisas que Deus não se agrada. Né? Se achegue para Deus, que você vai ver o agir dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu tenho tantos testemunhos para contar, né? As pessoas podem olhar e dizer assim, eu não estou vendo nada, mas eu estou. Eu sei de onde Deus me tirou e eu sei o que Deus está fazendo na minha vida a cada dia, né? Deus é bom. Temos problemas? Sim. Quem não tem? Sempre eu falo.
No mundo nós teremos aflições, mas Deus diz assim, Jesus disse, tenha bom ânimo. Ele venceu, nós também vamos vencer com a força poderosa de Deus, né? Deus é misericordioso e Ele tem a misericórdia de nós, né? Vamos orar. Pai, sou grato por me colocares em tua família, onde tenho apoio e me torno mais semelhante a Cristo. Você pode agradecer a Deus. Se você ainda não está nessa família de Cristo, se renda hoje. Peça a Ele para te libertar das práticas erradas. Peça perdão a Deus por tudo que você já praticou de errado e se volte para Ele. E você vai ver as bênçãos do Senhor acontecer sobre a tua vida. Deus vai começar a te usar também para libertar outras vidas. Vai te sarar para você sarar vidas. Aleluia, glória a Deus. Que Deus em Cristo continua nos abençoando, nos libertando, nos curando, né, do corpo, da alma e do espírito. Amém? Que Deus ele nos conceda uma semana de vitória em nome de Jesus. Que Ele abençoe a tua vida, tua casa, tua família e toda a tua parentela. Amém. Glória a Deus.